Olá, sejam muito bem-vindos ao mais um episódio do EvoCast. Eu sou Liana Gugel. Eu sou Roosevelt. Estamos com um convidado aqui muito especial, que é o Quilermane Martins, onde vamos abordar aqui um tema que eu, particularmente, acho um dos principais pilares dentro da gestão, que é a inteligência emocional. Quilermane, seja muito bem-vindo a esse episódio, que com certeza haverão muitos insights e muita contribuição. Então, nossos agradecimentos pelo seu sim, de estar aqui conosco. É isso aí. E para iniciar, Roosevelt, vamos perguntar aqui a Quilermane como foi a trajetória dele frente ao empreendedorismo, como foi que surgiu a KM há 25 anos atrás. Um passo atrás, quando eu tinha mais ou menos 7 anos de idade, na minha terra natal, que é o Marizal, uma cidade no Alto Oeste. Lá foi meu primeiro ato de empreender, né? Eu criei um circo e a entrada era caixa de fósforo, né? Que isso era uma coisa que na nossa época tinha um valor muito grande de compra de Uma moeda de troca brinquedos, boa. moeda de troca entre nós. E ali foi a primeira atitude empreendedora e ver a complexidade de recrutar, selecionar quem é que ia, organizar a entrada, a divulgação, o marketing, né? E assim foi feito e esse circo existiu durante o tempo, né? E os desafios foram grandes, mas ali já tinha sido picado pela abelhinha, né, do empreendedorismo e ver o quanto era bom reunir pessoas para entregar algo, mas também aquele frio gostoso, né, que o empreendedor tem de lidar com o cliente, com o imprevisto, com os desafios, né? A KM surgiu a partir de um projeto, na época eu já era executivo da COSERN e queria muito empreender, fiz o curso de administração para isso, mas acabei tendo uma carreira exitosa dentro da COSERN. Nessa época eu era assessor da presidência, tinha um bom posicionamento dentro da empresa, vinha crescendo, mas aí chegou um momento que eu disse, não, não é isso que eu quero, né? Eu quero ter meu próprio negócio e pensei na parte de consultoria, que era uma forma de contribuir com muitas empresas e não apenas com a minha. E nessa época eu tomei uma decisão difícil, que foi pedir desligamento da COSERN para aceitar um convite da UNP para ser coordenador de estágio. Então eu tive uma perda salarial significativa, mas era o meu sonho, né? E eu não podia abrir mão. E aí começou a KM em 1998. Né? Então a KM completa esse ano 26 anos de existência, né? Bacana. E Parabéns. tem toda uma trajetória, são mais de 500 clientes atendidos ao longo de todo esse período, alguns deles com mais de 10 anos de consultoria. Alguns começaram faturando 300 mil mês, hoje estão faturando 2 milhões, Nossa. 10 milhões mês. Teve um cliente nosso que cresceu junto. Então, empresas do ramo de indústria, comércio e serviço. E é o que nós mais amamos, né? E é o nosso propósito, transformar vidas e empresas. Esse é o nosso propósito, né? Que Legal, bacana, bacana. Quilermane. Muito bom. E, Quilermane, você falou aí que aos 7 anos, esse primeiro empreendimento, e você teve o apoio de alguém em casa, seu pai, sua mãe, para fazer esse projeto? Não. Não, veio de você mesmo. Veio e, inclusive, eu viabilizei ele na casa de uma tia, né? Porque lá em casa eu vi que não ia funcionar e essa tia apoiava muita coisa e fizemos lá. O primeiro, como se diz, não teve uma participação tão efetiva, mas na segunda e terceira edição já houve algo mais robusto e aconteceu de fato, né? Mas É. foi uma ideia porque na minha época o circo era o grande espetáculo, né? Não, o cinema, teatro não existia, e principalmente uma cidade tão pequena do interior. Então, quando chegava o circo na cidade, havia todo uma mobilização em torno, e eu imaginei, eu disse, quem sabe eu não faço isso aqui, né, com alguns amigos, e assim foi, né? Saímos
recrutando e selecionando os grupos, Já trabalhou malabaristas, recrutamento, dançarinas, né? Mágico e tudo mais, e deu muito certo, né? legal. Guilherme, nesses 25 anos, você consegue visualizar que a mente do empreendedor, ela tem evoluído? Quais são os desafios maiores no campo da gestão para os empreendedores? Eu diria que a mentalidade empresarial não necessariamente ela evoluiu. O que eu percebo é que os desafios foram selecionando os empreendedores. Não é à toa que vocês conhecem bem, são do ramo, cerca de 60%, 70%, depende das métricas das empresas, sobrevive a mais de 5 anos de existência. Exato. Então, o mercado ele é muito desafiador, porque ele se tornou global, então você compete com empresas fora do país, da sua região. Então, os competidores, para que você possa sobreviver e prosperar, hoje são mais amplos em número e em qualidade. E o empreendedor, ele não teve tempo de evoluir nas diversas áreas que ele precisa. Então, não basta só conhecer a área técnica dele, o serviço que ele presta, conhecer o seu cliente, como é tão falado. Você precisa conhecer seu público-alvo. Ok, isso também é importante. Mas a grande questão é como é que você sobrevive a crises que você não gera e vem da macroeconomia. Sim. Né? Essa macroeconomia impactada por questões internacionais, de uma guerra, de uma disputa, né? Ou mesmo de questões econômicas domésticas, Do que nosso país. muitas vezes são impactadas por causa do governo federal, do governo estadual, do governo municipal. Sim. Então, o empreendedor, ele recebe toda essa carga desses agentes. E eu percebo que muitos empreendedores até ficaram adoecidos no campo, né, humano, tendo que lutar com tudo isso, mas com poucas ferramentas, porque não houve tempo para se equipar. Então, eu diria que aqueles que sobreviveram, né, a essas grandes questões têm um grande desafio nos novos tempos, que é ter equilíbrio emocional para lidar com o imprevisto de operar num país como o Brasil, que é diferente de um mercado americano, né, de um mercado alemão, de um mercado norueguês. Você olha para os países nórdicos, né, da Europa, você vê, né, toda uma estabilidade, Estabilidade econômica. em que o empreendedor ele tem o desafio do seu negócio. Aqui nós temos o desafio do nosso negócio e temos o desafio de lidar com todos esses agentes que desestabilizam quase que diariamente os negócios em que temos e que também prestamos serviço. Então, no Brasil não é fácil empreender. Agora, os que estão sobrevivendo estão mostrando que são empreendedores, estão acima de um padrão meramente técnico. Tem um padrão de resposta humana, comportamental, bastante robusta. Mas, infelizmente, nem todos estão sobrevivendo da forma correta, né? Eu digo que eles sangram no campo humano, por quê? Porque perderam qualidade de vida, não conseguem conviver bem com suas famílias, não conseguem ter o lazer, né? Alguns não conseguem cuidar da sua parte física, tem que fazer um exercício físico, etc. Então, à custa de muito trabalho, de cargas horárias estendidas e exaustivas, para poder sobreviver nos seus negócios. Não deveria ser assim, mas estão ganhando o jogo com muito sangue, suor e lágrimas. E eu acho que chegou o tempo, né? O tempo dos empreendedores conseguirem, mesmo com essas adversidades, fazer com que o negócio dele prospere, tendo também qualidade de vida. Na KM nós dizemos assim, quando nós chegamos num cliente, ele diz, olha, Calamante, porque eu preciso crescer, minha estrutura é essa, eu tenho essas dificuldades internas, etc. Esse é meu objetivo. Aí nós dizemos o seguinte, olha, não tem objetivo maior para o empresário do que ter qualidade de vida. Porque se você tiver sucesso, dinheiro, e não tiver qualidade de vida, esse tipo de dinheiro e de sucesso
não é bem-vindo. Agora, se você consegue isso com qualidade de vida, você vai poder usufruir, tanto do ponto de vista econômico-financeiro, porque você vai poder viajar, você vai compartilhar desse sucesso com a sua família e com quem você gosta, como também a sua empresa, você vai estar vendo seu empreendimento crescendo, mas sem aquela carga excessiva de estresse, né, de conflitos, como temos assistido tanto, né? Então, Perfeito. Perfeito. o cenário é adverso, mas é possível se vencer Se também adaptar ao com cenário, né? qualidade de vida, né? É isso aí. Hermano, você falou há pouco, assim, a importância da gestão, né, dos empreendedores, eles trabalharem a parte da inteligência emocional para uma questão de sobrevivência e posterior crescimento sustentável. Então, só para que fique mais claro para quem nos assiste, né, ainda não tem um conhecimento, digamos que não tem nenhum pilar sobre o que é inteligência emocional. Explica para a gente, dando até exemplos, porque nesses 25 anos, com certeza, você tem respirado muito essa temática voltada à gestão e quanto ela impacta e qual a importância da inteligência emocional. Mas eu queria, inclusive, que você começasse o que é inteligência emocional voltado para gestores, né? Isso, E como isso impacta nos negócios. muito bem. A inteligência emocional não foi um tema que surgiu espontaneamente. Então, Daniel Goleman, que é um dos precursores desses estudos, o que é que ele observou? Que pessoas de QI alto, nos estudos, tinham um desempenho mediano. E alguns com QI mediano tinham um desempenho superior. E aí veio a grande curiosidade. Ora, se antigamente a relação de quem tivesse um QI mais alto tinha uma entrega mais elevada, por que não estava acontecendo nessas pesquisas? Tinha algum elemento que estava interferindo mais no desempenho, na qualidade da entrega do que o QI. E esse aí foi o ponto de pesquisa de análise. E ele chegou ao QE, que é o quociente de inteligência emocional. Emocional. Então, e o que é basicamente a inteligência emocional? É a capacidade de lidar com suas próprias emoções, com as emoções dos outros e fazer uso dessa relação para um bem comum, mantendo a saúde física, mental, emocional. Tem um exemplo que eu gosto muito de dar, que é inteligência emocional. Um dos requisitos é a resiliência, que é basicamente o seguinte: todos caem. Tem mais inteligência emocional aquele que se levanta mais rápido. Então, como todos caem, alguns ficam no chão. Ah, isso que aconteceu. Vai atrás de culpados, vai atrás de responsabilizar os outros, Perde tempo reclamando. reclamando, apontando o que faltou, e essa perda de tempo, ele continua no chão. Mas o que tem inteligência emocional, ele entende o seguinte: alguma coisa aconteceu e eu caí. O que é que eu tenho que fazer? Me levantar. Bate, né, a poeira, sacode a poeira, né, e dá a volta por cima. E é isso. Então, quem tem inteligência emocional nesses novos tempos tem vantagem competitiva porque, como ele se levanta mais rápido, ele também passa a agir com mais velocidade. Então, essas pessoas também passam por dores. Não é que quem tem inteligência emocional nunca vai passar por um dia de tristeza, por um dia de dor, de desapontamento, né? Com certeza, decepção ele vai passar, só que ele supera mais rápido. Então, isso nos tempos de hoje, eu diria que é o ponto central para fazer com que alguém prospere na vida ou no trabalho. O que é que você está assistindo nos tempos de hoje? Muitos jovens que, por acesso à informação, via tecnologias, também estão podendo acessar instituições com qualidade de ensino muito superior ao que tivemos na nossa época, mas muitos jovens com QI muito bem desenvolvidos, mas que estão em crises emocionais. E vem a grande pergunta, né? O que é que está acontecendo?
Bom, antes de dizer o que está acontecendo, o que é que faz com que alguém com tanto conhecimento, com tantas competências, com tantas habilidades e talentos, possa não fazer uma entrega, né, na sua vida pessoal ou profissional. Porque eu diria o seguinte: a base, que é o alicerce, como se fosse de uma casa, é a inteligência emocional. Todo o restante vem em seguida, inclusive o conhecimento técnico. Sim. Então, se você investe demais em conhecimento técnico, mas seu emocional não dá suporte, afunda. Uma hora Porque cai, né? uma hora cai. E aí o que é que você está vendo? Excelentes profissionais, empresários extremamente capazes que hoje estão passando por essas dores emocionais e não conseguem reagir. Alguns, inclusive, infelizmente, passando por situações mais extremas de tristeza e depressão. A OMS divulgou que em 2030 a doença mais incapacitante do mundo será a depressão. Ela será Em 30. 2030, Daqui a 6 anos. daqui a 6 anos. Então, não estamos falando de um cenário daqui a 20 anos. é um cenário Tá próximo. batendo na porta, né? Está batendo na porta. E veja, os índices, se vocês observarem, eles vêm crescendo tanto no campo humano como no campo profissional, nesses aspectos. Por quê? Porque nós não estamos nos equipando adequadamente no campo emocional. Então, se a empresa quer vencer neste futuro, ela precisa ter um time com elevada inteligência emocional. Guilherme, se não tiver conhecimento você vai adquirir. Adquire. E se ele não Se tiver forma. curso superior, você forma. Técnica se treina. Tudo. É. Agora, tem um detalhe: se não tiver um emocional desenvolvido, pode ter curso em Harvard, na NASA, onde quer que você eleja como algo de qualidade, essa entrega não será Perfeito. boa. Por quê? Porque em algum momento essa pessoa vai faltar. Por quê? Porque ela está ali na lona, como se diz, está caída, está triste. E pode observar quantos afastamentos, quantos impedimentos a gente já assiste de pessoas que passam por isso, que nem tem uma explicação tão direta. Então, a inteligência emocional, sem dúvida nenhuma, será cada vez mais o fator determinante do sucesso pessoal e profissional. E esta é uma epidemia, né, que foi anunciada lá atrás por Reich, que era um estudioso da área de psicologia. Ele foi um grande visionário. Ele disse o seguinte: a grande peste que virá no futuro será a peste emocional. Isso ele falou há mais de 40 anos atrás. Sim. E ele dizia que se nós não tivéssemos cuidado, né, nós passaríamos grandes dificuldades. E a pergunta é: qual é o antídoto? Qual é a vacina, né? Eu estou trabalhando num livro que tem algumas respostas sobre isso, que pode ajudar, esse é o intuito, algumas pessoas, né, nessa condução. Por quê? Porque a gente está cuidando de muita coisa na vida, mas não está cuidando de um tema tão determinante e tão relevante. Então, qual é o antídoto para se vacinar dessa grande epidemia que está vindo por aí? Ela é maior do que a Covid. Sim. Né? E não tem um remédio, porque ela é quase que uma doença da alma. Então, não adianta, no máximo o remédio é para minimizar um impacto. Como se vacinar, né? Como se vacinar? Já que estamos em tempo de tantas discussões sobre vacinas para nos prepararmos para essas doenças, mas tem também as doenças emocionais. E pasmem, o Brasil é o país número 1 do mundo em proporção de doenças mentais. É mesmo. Número 1 Número 1. do mundo. Guilherme, então, Né? pelo E este é o cenário que estamos, mas não tome isso como notícias ruins. Sim. Tome isso como uma precaução, Exato. como algo que devemos entender o que está acontecendo e como lidar com isso. Então, empresas como a de vocês, que trabalham, né, em várias frentes, como a nossa,
precisam estar equipadas para ajudarem esses empresários a lidarem com esse cenário, que tanto é ele como pessoa, mas os seus colaboradores também. Perfeito. Então, diante de tudo que a gente conversou até agora, né, da necessidade de adaptação das empresas para sobreviver em cenários caóticos, a gente poderia afirmar que, como é que se diz, tem mais propensão ao acerto o empreendedor que tem a inteligência emocional para tomar a decisão. Isso. Não é isso? É isso. Por isso que vocês observam algumas das startups e de pessoas que talvez nem tinham conhecimento sobre aquele conteúdo, não tinham habilidade especial, mas sabiam lidar com gente. Essa é a competência central de um empreendedor para esses novos tempos. Ele não precisa nem conhecer o produto e o serviço que ele está prestes a criar. Ele identifica o problema. Isso virá naturalmente, mas precisa ser alguém que sabe lidar com as pessoas, que gosta de trabalhar com gente, que gosta de gerar um bem para um público que ele escolhe atuar. É uma pessoa que está ligada a uma causa, a um propósito. E se o fim for juntar dinheiro ou ganhar dinheiro, que é melhor do que ser um profissional, a tendência é que esse empresário ele esteja fadado a um insucesso em algum momento. Em algum momento dessas crises que infelizmente virão, ele vai ser pego com certeza de surpresa. Então, muito mais do que o que eu quero, do que eu desejo com o meu negócio, qual é o porquê, né? Então, esse porquê que vem daquele círculo de ouro, né? Que é um conteúdo bem interessante, ele fala muito sobre isso. Ele diz o seguinte: todas as empresas sabem o que fazem. Algumas sabem o como fazer com qualidade, mas pouquíssimas sabem o porquê fazem o que fazem, né? E o porquê é a causa, é o propósito. Tudo começa pelo porquê. Pois é. Então, imagine como numa amizade, num relacionamento, assim a empresa. Se não há uma causa central de união, quando as crises vierem, né, isso será um castelo de areia. Não vai suportar, porque nessa hora vai faltar, né? Vai faltar porque a pessoa cometeu um erro, porque a pessoa, sem querer, foi mais agressiva, foi desatenciosa e vai errar. Todos nós vamos errar. E eu escutei algo muito interessante que diz o seguinte: o caráter não é a capacidade de acertar sempre e fazer as coisas certas, mas é a capacidade também de que quando nós erramos, porque iremos, consertar e enfrentar, né, este erro com transparência, humildade. Reconhecer o erro. E reconhecer esse erro, lidar com ele, né, com humildade, porque na humildade você vai ver que você foi o causador também desse erro, mesmo que outros tenham participado, e ter a capacidade de consertar. Ter a capacidade de consertar. Porque não é que quem tem um melhor caráter sempre faz as coisas certas. É bom que seja, mas é impossível alguém que consiga esse status, né? De acertar sempre. E acertar sempre. Então, é muito importante que para nesses novos tempos, o empreendedor seja alguém que tem causa. Perfeito. Porque se ele tem uma causa, as crises virão e ele vai dizer: eu não vou abandonar meu negócio, porque ele vale mais do que só o dinheiro, só o resultado. Isso é o que move minha vida. Eu acordo de manhã com esse frio na barriga, dizendo assim: vai, filho, o que você faz é importante, isso ajuda as pessoas. Isso é mais do que um resultado financeiro. Tem uma causa por trás e tem legado, que é aquilo que conversávamos até antes aqui do início do podcast, né? Que deveria ter sido gravado também, né? Mas está tudo bem. Antes de você fazer uma pergunta, eu quero até só reforçar uma questão. O porquê fazer é muito importante que o empreendedor realmente saiba.
Essa semana a gente conversando com um empresário daqui de Natal, e é muito amigo nosso, ele falou, rapaz, vocês abriram muitas frentes, dava para vocês ganhar dinheiro com uma coisa só. Perfeito, mas a gente quando abriu as frentes, a gente não abriu para ganhar dinheiro. Como a gente falou no off, né, antes de Isso. começar, teve uma causa. A gente quis abraçar o nosso cliente. Nosso cliente tinha uma dor, então a gente poderia resolver essa dor. E daí foram sendo criados esses negócios, Isso. não é? Então, mais do que pensar no dinheiro como um meio, né? O dinheiro vai ser uma consequência, Perfeito. né? Perfeito. Do propósito que a gente tem Isso. de fazer sempre o melhor para os nossos clientes, nossos parceiros. E eu vou falar algo aqui em off, porque eu acho que não vai ser nem gravado o que eu vou dizer, tá certo? Pode dizer. Que é o seguinte, a causa ela é tão extraordinária que até mesmo quando o dinheiro nunca chega, a pessoa vai descobrir, talvez no seu último dia de vida, que só houve tempo para ele ser feliz. Aí eu pergunto, tem sucesso maior na vida do que isso? Do que ser feliz? É verdade. Né? Tinha um Exato. livro que nós trouxemos na época para Natal, para um evento aqui, o VP, o vice-presidente do Yahoo, né? Alguns jovens talvez nem conheçam o que é o Yahoo, né? Mas ele veio muito antes do Google e era a grande plataforma de busca, né? E ele veio para o Brasil e ele tinha um livro que dizia o seguinte, o sucesso é ser feliz. E esse cara tinha passado, um cara de sucesso, tinha passado por muitos resultados financeiros, progresso, e ele teve um câncer. E com o câncer, ele foi atrás, né, de entender toda a sua vida, toda a sua trajetória, e ele viu tudo desmoronando, né? E percebeu o seguinte, o que tem valor para a minha vida? E ele viu que o dinheiro era um meio, mas ele nunca foi e seria o fim, né? Até porque ele, com esse risco de vida, viu que o dinheiro que ele tinha não podia ajudá-lo muito, né? Exato. E um livro bem interessante. Então é isso, a causa ela é tão importante que até mesmo quando o dinheiro não chega, ainda assim ela é realizadora. Ainda tem motivação para continuar. Agora, se chegar o dinheiro sem causa, você será um empresário vazio. Exato. E muitas vezes soberbo, né? Ganancioso, que quer fazer o seu dinheiro através das demonstrações de patrimônio, de riqueza, tentando conseguir dos outros o que eu posso dizer? Talvez um alívio, dizer assim, você é uma pessoa de sucesso, porque ele mesmo não atribui isso a si. A vaidade, né? Então, é óbvio que o dinheiro é abençoado, né? Você percebe isso naquela passagem de Salomão, em que Deus oferece a capacidade dele decidir o que é que era mais importante para ele, o que é que ele desejava. E Salomão disse, eu quero sabedoria. E Deus ficou ali tão tocado por aquele pedido, porque qualquer outro homem pediria riquezas. E aí Deus disse para ele, não só serás o rei mais sábio, mas também o mais próspero. E a Bíblia fala, né, e até hoje, de que nunca houve um rei tão próspero como Salomão. Então, assim, a riqueza, ela é também uma bênção de Deus. A gente não pode olhar para a parte financeira como algo ruim, mas ela precisa ser consequência. E é isso que Deus nos ensina e que nos negócios é algo que eu acredito muito. Quando o empresário tem uma causa, um propósito, e o dinheiro chega, é bênção para a vida dele e ele consegue transbordar na vida dos outros. Porque esse dinheiro chega com alegria, chega com equilíbrio, com leveza, e ele consegue contemplar todos os agentes que cooperaram para aquele bem na vida dele. Perfeito. Não invertam a ordem. Causa vem antes de consequência, né, Kellermane? Kellermane, hoje, depois do que eu vou perguntar, eu vou compartilhar um pouquinho como é que eu trabalho a inteligência emocional na minha vida, né? Não que eu sei de tudo, não. Sou uma aprendiz ainda nessa temática, mas é algo que a gente tem buscado, até como casal. A gente esteve em Santa Catarina fazendo um curso agora sobre inteligência emocional. Bacana.
E aí não pôde fazer com casal, né? Eu teve que fazer separado. Sim. Não podia fazer juntos. Até porque eu podia ter algum vício Sim, que, eu entendo. enfim, para ser quebrado precisaria ser separado. Então, isso vem startando muito a importância da gente trabalhar o autoconhecimento, se autoconhecer, para também, posterior, entender o próximo, né? Bem, Mas o que é que eu queria perguntar a você? Em uma outra situação, tá? Não me colocando aqui superior a ninguém, mas eu entendo que tem pessoas que ainda não, empresários que nos assistem, inclusive, que ainda não pararam para ter esse insight. Poxa, eu preciso trabalhar a inteligência emocional para eu ter uma melhor gestão, para eu ter uma causa e para eu ter resultados prósperos. Existe alguma estratégia para aqueles que ainda não despertaram ainda, mas que querem já dar seu primeiro passo? para a inteligência emocional é algo que pode ser desenvolvido. Algumas pessoas falavam, mas muitas vezes ela é herdada, os estudos mostram que não. O que pode ocorrer é que algumas pessoas já nascem com algumas características que é um terreno mais fértil. Por quê? Porque nós temos herança pelo DNA, e isso é fato, mas não garante nada. A herança é só dizer o seguinte: este terreno é fácil, desculpa, é fértil. Um terreno fértil não quer dizer que vai nascer nada. Alguém tem que ir ali, né, para plantar a Irrigar. semente certa, irrigar, tirar as ervas daninhas, tem que estar lá, né, fazendo toda a assistência para que a árvore seja frondosa e tenha muitos frutos. Então, o que isso quer dizer? Que ela é desenvolvida. O que fazer para desenvolver a inteligência emocional? Bom, isso é um tema bem amplo, leva tempo, mas eu posso colocar aqui 3 pontos importantes. São 5, mas eu gosto de resumir em 3, que inclusive coloquei isso na parte do livro. Primeira parte, para desenvolver a inteligência emocional, eu preciso reconhecer minhas emoções. E o que é reconhecer as emoções? Poxa, eu excedi naquela reunião. Eu falei num tom que eu não precisava. Inclusive, eu fui muito incisivo em relação àquilo, porque fiquei incomodado, porque minha ideia foi confrontada. E ter sua ideia confrontada, do todo, não é ruim. Então, por que eu não soube lidar com essa adversidade e também contra-argumentar sem atingir a identidade do outro? Então, reconhecer sua emoção é entender que ela saiu do prumo, do trilho. Isso é o primeiro ponto mais básico, mas também um dos mais importantes, porque nós não mudamos aquilo que não reconhecemos. E às vezes tem gente dando feedback e você sabe o que é que normalmente as pessoas fazem? Tem inveja de mim. Não aceita o meu jeito de ser. Aí vai se trancar, né, na Perfeito. sua própria prisão, na sua pequenez, dizer assim: não, é o outro, não Na, sou eu, na sua própria caverna, né? na sua própria cabeça. Por quê? Porque sabe que vai doer reconhecer suas limitações, suas dificuldades. Então, o primeiro passo para a inteligência emocional é reconhecer suas emoções e a dos outros. Mas vamos ficar nesse primeiro passo das suas emoções. Segundo passo importante, expressar suas emoções. O que é que nós aprendemos? Principalmente a minha geração, a de vocês também, é que ser forte é não chorar, não. Então nós fomos treinados ao quê? A não expressar nossas emoções, porque quem expressa as emoções é fraco. Aí você está chorando? O homem não chora, né? Entendeu? Homem não chora, né? E nem as mulheres também podiam, né? Embora o ditado na época, homem não chora, Homem mas não também as chora. mulheres não podiam chorar. Ninguém É. podia, porque o choro era sinônimo de fraqueza. Então veja que concepção errada. O detalhe aí é o seguinte: quanto menos eu expresso uma emoção, mais densa ela ficará, mais forte também, e em algum momento, como uma panela de pressão, essa Ela explode. tampa vai explodir. Então, quem não expressa suas emoções está plantando um amanhã que você vai estourar, que você vai explodir, e essa reação é muito danosa. Qual é a forma disso? Está sempre esvaziando, né? Expressando. Principalmente, já que você mencionou como casal, tem uma coisa que um fez
e sai, o que é que custa sentar? Meu bem, aquilo que você fez, eu não me senti bem. Ah, mas não foi nada demais. É, de fato, para você. Mas por incrível que pareça, aquele comentário me atingiu tanto. E foi. E o que é que você sentiu? Eu me senti como se fosse diminuído. Eu sei que sua intenção não foi essa. Olha que bonito. Isso é É. conversa de gente grande. Ai, não, a gente não expressa. Não vou dizer não, porque o outro vai achar que eu estou melindrado. E daí? Ah, porque eu sou uma pessoa madura, então eu não era para estar passando por isso. Que história é essa? De onde vem isso? De jeito nenhum. Então, o segundo ponto é expresse suas emoções. A gente só não vai sair na fila do pão expressando nossa emoção, né? Porque isso tem risco de ser feito. Você expressa suas emoções para quem tem uma relação direta com um resultado e um compromisso de melhoria. Então, isso vale a pena. Então, se você reconhece sua emoção e tem a capacidade de expressá-la, você vai para o último e grande ponto, que é regular minha emoção. Que é o quê? Estou percebendo que naquela situação, às vezes um círculo de amigos, vamos falar de um tema que hoje mexe muito, né, com nós brasileiros, o tema da política, que divide Sim. tanto. Então, estamos Polariza. ali num grupo de amigos ou de familiares, e um é de uma corrente de direita, o outro é de uma corrente de esquerda, que é natural que exista. Né? Isso é a diversidade. Se prega tanto a diversidade e não se pode ter a diversidade Política, também né? de pensamento político. Que história é essa? Né? Então, a democracia pressupõe conviver com opostos, com opiniões diferentes e divergentes, sim, mas com respeito, obviamente. Então, se nós estamos ali, esse tema da política faz o quê? Com que a gente conflite. Então, se você percebe que determinado tema está começando a fazer com que você vá escalando na sua emoção, e isso está entrando em estado de irritação elevada, o terceiro ponto de lidar bem com a inteligência emocional é regular essa emoção. Fazendo o quê? Existem técnicas. Né? Uma delas é o que a gente chama de mudança focal. Né? Então, vamos dizer que esta pessoa que está começando a lhe atingir com determinados comentários sobre um espectro, né, político, a mudança focal é: me diga uma coisa, e a sua filha, que tinha passado por aquela semana, né, adoentada, ela melhorou? Como foi isso? O que é isso? Se você já está sendo pego por essa armadilha emocional e não consegue lidar com essa emoção, mudar de Mudar o assunto foco, numa né? conversa, mudar o foco, né? Ou se não é da conversa, pelo menos da sua atenção, vai diminuir a temperatura. Por isso aquela história, lembra de conte até 10? É isso. O contar até 10 é dar tempo para respiração, né? Para você se restabelecer, tá? Um segundo ponto de regular a sua emoção é, normalmente se sua emoção está alta, seu batimento cardíaco está acelerado. E fazer uma respiração pausada vai trazer seu batimento cardíaco para um estado de equilíbrio e, por incrível que pareça, isso impacta diretamente seu estado emocional. E pode olhar, se faça essa experiência. Se você começa a estar numa situação e começa a se irritar, você pode pegar aqui, né, disfarçadamente, que se botar aqui, pronto, está passando mal, né? Problema de pressão. Mas se você pega aqui disfarçadamente no seu pulso ou em alguma região, você vai perceber que seu batimento está acelerado. E aí você tem que regular essa emoção. Ei, Porque se não Kellerman. regular, ela É. vai gerar impacto negativo sobre A os outros. questão da respiração pausada, né? Ontem eu E acho estava que num até na saúde, cliente, né? Na ontem eu saúde. estava no cliente, aí o cliente justamente externando, eles trabalham com educação infantil, externando uma situação específica com um aluno que estava bem irritado. Ela disse que aplicou a técnica de respirar, de cheirar a florzinha e apagar a velhinha. Eu disse, como é essa técnica? É boa. Respira, como é? Respira a A flor. florzinha, Respira a florzinha, apaga. apaga a velhinha. Inspira a florzinha, apaga a velhinha. Agora você falando, eu lembrei da respiração pausada, ontem ela me contando que crianças, eles já aplicam essas técnicas. Sem Quando a dúvida. criança está muito irritada, Isso. né? Tá com aquele estresse, que quer uma coisa e tem que ser naquela hora.
E na escola Essa estava é uma técnica justamente. milenar. E o que é que você faz com isso? A respiração, ela dita o ritmo cardíaco. Então, se você traz essa respiração de uma forma mais Uhum, pausada, você diminuirá também seu batimento cardíaco, né? Portanto, também sua emoção vai tender a baixar, né? E nós precisamos, todos nós, não tem essa de eu sou equipado, eu sou maduro emocionalmente, então eu nunca perco o equilíbrio. É impossível. É impossível, não É, tem monge, não tem ninguém, né? Tem até uma cena que é bíblica que Jesus se irritou tanto que chutou o pau da barraca. Não foi da barraca, mas foi da banca, né? é, uhum, Por quê? Porque todo mundo em algum momento vai ter um estado de irritação e vai ter uma resposta que não é aquela natural. Mas aí é onde está o ponto. É tentar evitar, mas se ocorrer, se recuperar mais rápido, pedir desculpa, né? Dizer que errou, que é outro grande engano para quem quer desenvolver inteligência emocional, é achar que quanto menos eu reconheço o erro, mais reputação eu tenho, porque eu fico como uma pessoa certa. Nunca, você fica como um mentiroso. é. Se todo mundo viu que você errou e você não reconhece esse erro, Mentiroso, arrogante. exato. O que custa você dizer, olha, me desculpe, né? Eu errei É. essa situação aqui, eu não deveria, mas eu cometi esse erro e vou, né, com nunca mais vai certeza me acontecer. restabelecer. Espero não errar, É, mas toda vez que errar, eu vou reconhecer e vamos trabalhar isso, porque também É. esse compromisso de dizer eu nunca vou não, errar, sobre isso, né? né? É, Voltar a errar nesse sentido. Porque nesse aí, sentido, enfim, o compromisso sim, embora a prática vai nos levar que às vezes a gente comete é, os erros, né? a gente vinha conversando hoje sobre isso, de saber reconhecer o erro. Tem muitos profissionais que eles não sabem reconhecer o erro. Não tem a humildade para ver, né? O erro e de assumir, enfim. Eu acho que isso é um grande problema, Grande, né? é Porque grande. quando você não reconhece, você não vê que precisa melhorar, o que você precisa ser mais assertivo de uma outra vez, né? E muitos empresários quebram por isso, pela arrogância de, na época, aquilo que ele fazia dava resposta. Só que as coisas mudam. O comportamento das pessoas, o hábito de consumo, É. as práticas de mercado. E aí, muitas vezes, o empresário se fecha naquilo que foi sucesso no passado, mas não responde mais aos Às vezes desafios de hoje. atuais. É. E o que fazer? A humildade, né? Esse é um bem precioso. É um dos temas que eu mais falo na KM. Eu digo que a humildade é um remédio quase para todas as doenças, né? Quem tem a humildade, ele já garante aí, no mínimo, 80% de sucesso nas suas várias áreas É. de vida e de profissão. Por quê? Porque o humilde, ele não quer sobrepor o outro, ele Nem dá a puxar chance tapete do do outro outro. É. crescer, ele sabe, muitos se enganam, acham que o humilde não sabe atribuir sucesso a si e não sente orgulho das suas conquistas. Que história! Ele sabe fazer isso, mas ele não faz isso por cima de nada e de ninguém. E muitas vezes celebra isso de uma forma mais comedida, não fica passando, né? Aí no rosto de ninguém o que conseguiu, o que não conseguiu, tentando demonstrar muitas vezes que aquilo que ele tem é mais do que o outro. Ele não perde tempo com isso, né? Então, a humildade é um remédio maravilhoso para a área empresarial, porque você reconhece aquilo que não está dando mais certo e vai atrás de quem tem a solução, que às vezes Quem não pode está dentro ajudar? de casa. Quem pode E ajudar? qual o mal disso? Eu lembro demais, ao longo desses 25 anos, teve um empresário que disse: Olha, você acha que eu vou contratar você? Eu entendo mais do meu negócio do que você. Aí eu disse: É verdade. Aí ele disse: Então, por que é que eu vou contratar você? Eu disse: Exatamente por isso que você acabou de dizer. Você entende mais do seu negócio do que eu. Vindo aqui de fora, eu consigo te ajudar, porque você sequer consegue enxergar alguns dos erros que você comete porque você está no dia a dia. Vindo aqui, sem estar na sua área, sem ser um de vocês, eu vou conseguir ver, né? Aqui, possivelmente, os erros, as inconsistências que estão aqui dentro e mais. Eu consigo
com a força exterior, trazer energia, foco, né? E soluções que juntos nós vamos encontrar o melhor caminho para a sua empresa. Então, a ideia básica é essa. A humildade, de fato, ela é uma cura, né? Perfeito. Para o corpo, para a alma, mas também para os negócios. Eu digo que 2 características nas pessoas que me fascinam, qual é? Humildade, sabedoria. Pronto. Para mim, a pessoa que quiser me ganhar, seja É. sábio e Logo assim, seja as humilde. pessoas humildes e sábias são pessoas que a gente quer do lado da gente. É isso. São Não é? leves. Você quer pessoas arrogantes Não, do seu lado? não aguento. Pessoas que acham que elas sabem tudo melhor do que você e se sentem melhor do que você. Você não quer pessoas assim do seu Até lado. porque quem é assim, a sensação é que nós estamos sendo diminuídos. É, E ninguém gosta de ser diminuído, é. né? Pode até não ser elevado, Então, mas diminuído a gente também não gosta, né? com certeza. A gente gosta mesmo de somar e tá sempre aprendendo, Sim. faz parte, É isso não é aí. verdade? É isso. Killermane, sobre essa parte das inteligências, da inteligência emocional, eu acho que um grande. Eu virei o meu mindset, acho que um ponto muito positivo foi entender que todas as emoções elas são importantes para a gente, né? A gente vive constantemente 5 emoções: alegria, tristeza, dor, raiva e medo. E muitas vezes a gente acha que essas emoções negativas, como raiva, como medo, a gente acha que é ruim, mas não é, De jeito não nenhum. é? Na verdade, são através dessas emoções que você sai da sua zona de conforto, eleva a tua adrenalina e é aí que você cresce absurdamente. Agora, claro, cabe a você ter inteligência emocional para saber que essas emoções elas são importantes para você melhorar e subir seu nível. Agora, se realmente você absorver aquilo ali como algo ruim, algo que vai te deixar triste, acamado, depressivo, ansioso, enfim, aí, em vez de você ir para outro nível. Né? Porque tem gente que acha que o medo atrapalha. Na verdade, se você tiver sabedoria para entender qual é a função do medo, você vai ver que ela te ajuda, inclusive, a viver. Então, a gente faz 50 anos, faz 70 anos, Tem faz gente 80 rindo aqui nos anos, bastidores, já estão né? concordando, viu? Porque, na verdade, alguns medos fez com que você não pulasse de um prédio, que você Isso. se atravessasse na frente de um carro, né? É. Enfim. Então, o medo também ele serve para te proteger. Isso não é meu, não. Isso foi... E no empreendedorismo não é diferente, né? E eu vou falar sobre um tema que é quase um tabu. Então, a pessoa diz o seguinte: o melhor é que nunca uma pessoa tivesse ciúme, que é um sentimento. E se esse sentimento existe, ele tem um objetivo. Se não fosse o ciúme, como você saberia que alguém é importante para você? Todos seriam iguais e você misturaria, né, ouro, prata, né, com cobre e não conseguiria distinguir o que é especial. Então, o ciúme é um sentimento que muitas vezes vem dizer o tamanho da importância que aquela pessoa tem e que ela deve pertencer à sua vida prioritariamente. A questão do ciúme é quando ele está em excesso, como também essas outras emoções. O ciúme, na justa medida, nos faz entender que aquela pessoa é relevante, que você, portanto, precisa de quê? Cuidar da sua relação, dar atenção. Se não fosse o ciúme, você não conseguiria fazer isso. Agora a pessoa diz, não, eu não tenho ciúme. Tem, né? Há relatos, né, que eu gosto muito de citar a Bíblia. É um livro que eu consulto como uma fonte de sabedoria e não necessariamente de uma religião cega que tem que fazer isso, aquilo, outro, mas um livro que é uma fonte tão potente de sabedoria, de ensinamentos, eu não dispenso. E respeito, né, quem pensa diferente, mas tem me ajudado muito e a nossa empresa e também tem feito com que a gente ajude muitas empresas que a gente presta serviço com os conceitos de bondade, de amor, de ajuda, né, e suporte. Então, o que é que você observa? Até Jesus se enciumou. Então, você vê que tem situações que você diz, mas esse sentimento da tristeza, nunca uma pessoa que tem inteligência emocional vai passar por tristeza? É lógico que ela passará. O que distingue
alguém que tem inteligência emocional e outro não, diante de um sentimento desse de tristeza, é o seguinte: um faz esse sentimento permanecer. É como se dissesse o seguinte: Se não casa com ele, né? não deixe este sentimento fazer ninho, ou seja, ficar nele dias, né, horas e tal. O outro utiliza esse sentimento da tristeza. Por que você está triste? Porque algo lhe desapontou. Se desapontou, tem ali uma espécie de alerta. Imagina o celular não manda alertas, né? Sim. Olha, chegou uma mensagem, né? Uma operação no banco aqui, caiu um crédito na sua conta de 100 mil reais. Já pensou? Olha que alerta bonito, né? É. Então, Legal, né? legal. Então, Muito legal. tem alertas É. que vem ali, esse sentimento, ele dá alertas. Para quê? Para, a partir desses alertas, você tomar atitudes adequadas. Então, é para isso. Agora, se esse sentimento está fora da intensidade, isso vai gerar consequências. Por isso que diz o seguinte: tem sentimentos negativos que têm contribuições muito mais positivas do que alguns sentimentos positivos. Tem gente que cresce muito mais com o não do que com o sim, né? Isso, é isso aí. É verdade. Guilherme, nesse tempo de consultoria, de se deparando com gestores, né, trabalhando as emoções frente a esse equilíbrio emocional, teve algum momento que te marcou assim profundamente, alguma situação específica? Eu vou citar um exemplo que me marcou ao longo da minha trajetória. Muitos anos atrás, inclusive antes da gente fundar a Certa Contabilidade, que é a empresa mais antiga do grupo. Mas em uma relação de trabalho anterior, eu me deparei com a situação em que o gestor, na época, ele não tinha, né, não detinha de uma inteligência emocional apurada, e ele lidava com muitos gritos frente aos seus colaboradores. E o colaborador que enxergava aquele feedback, né, externado de uma forma explosiva, vamos dizer assim, como algo a melhorar, tava ali com o tutano enrijecido, como diz o ditado, e ia para frente. Mas tinham aqueles que realmente se sentiam um ninguém, um Zé Ninguém, mediante aquele feedback, e eu cheguei a presenciar casos de afastamento, com depressão, nessa época que, olha, faz bastante tempo. Mas, enfim, aquilo, de certa forma, impactou, porque o gestor, ele tem esse poder. Na verdade, qualquer pessoa que está à frente de outras pessoas, né? Você tanto pode causar experiências positivas, isso é algo que eu digo muito aos nossos líderes, né? Que eles tanto podem causar experiências positivas como negativas. E aí a gente tem que ter esse cuidado, né? De proporcionar às pessoas experiências positivas, mesmo tratando de alguma situação em que seja preciso um feedback negativo. Correto. Eu tenho um caso assim bem interessante. Nós trabalhamos 11 anos no Grupo Camarões. Sim. Inclusive começamos o projeto quando eles tinham ainda um pequeno restaurante na Engenheiro Roberto Freire, que era um restaurante que nem tinha setor e área de espera. Alguns não conseguem se lembrar, mas lá tinha um banquinho, alguns ficavam e outros eram ali na rua mesmo, esperando. Era a cena que nós assistíamos. E nesse projeto Camarões, um projeto assim que eu carrego no coração com muita alegria, porque nós fizemos planejamento estratégico envolvendo garçons, comins, né, pessoal de cozinha. Então, um modelo de participação muito interessante, com a força extraordinária, e dali se tirou muito da cultura que até hoje ainda persiste, e a gente percebe isso com muita clareza. Só que o que chamou a atenção, na época tem um garçom, e ele gostava tanto dos programas, porque nós desenvolvíamos a parte de consultoria, de processo, mas fazíamos muito esse aspecto de cultura, de desenvolvimento humano, e ele gostou tanto desse trabalho, que uma vez ele terminou o encontro, ele foi lá e disse: olha, Kellerman, um dia eu vou ter uma empresa e um dia eu vou contratar a KM. Aí eu disse: e eu vou prestar esse serviço com a maior alegria. Aí ele disse: mas isso não é só um sonho. Eu vou
fazer isso acontecer. Eu disse, eu acredito que isso vai acontecer. Pois bem, depois de um tempo, ele entrou para um ramo, né, de atividade da área de serviço, começou um pequeno negócio, quis fazer consultoria. Eu disse, primeiro você faz um projeto, né, como CEO comigo, né, como diretor, e depois dessa parte nós tratamos sobre a consultoria da empresa. E essa empresa faturava na época com serviço em torno de R$200 mil mês. Hoje essa empresa fatura 2 milhões por mês. Esse ex-garçom é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, né? É um projeto que a gente carrega no coração, porque existe ali uma comunhão também de valores, mas também de propósito muito grande. E esta empresa tem uma projeção para nos próximos 4 anos faturar 10 milhões mês. Ela está no projeto de expansão nacional. Então, veja, a inteligência emocional que essa pessoa teve para entender que ele não estava bem posicionado naquele momento, mas que Saber o esperar. sonho dele poderia mover, né? Esforços, demandar esforços dele, que se ele fizesse, ele poderia chegar lá, e ele acreditou. Sim. Né? E na história dele, a própria família, alguns achavam que isso estava fora, né, da caixinha e tudo, e isso hoje é uma realidade. Ele tem prosperado, tem feito com que outros também prosperem em torno dele, com essa humildade, que é um elemento importante. Então, assim, a inteligência emocional não é aquilo que às vezes vem das mentes sábias. Ela pode vir de qualquer mente, mas ela tem um percurso. E esse percurso sempre passa por um lado humano desenvolvido. Perfeito. Muito bacana. Né? Lições de vidas, né? Com certeza. Estamos chegando aqui ao fim do nosso episódio. Já é um tema que renderia aqui horas e horas, né? Mas já estamos combinando aqui uma continuidade desse tema, né? Breve aí vocês ouvirão o nome ainda da KM, de Kellerman aí dentro dos nossos projetos, né, do Evo Group. Aguardem cartas. Já estou fazendo um spoiler. Muito bem, eu gostei. Kellerman, então, mais uma vez gostaria de te agradecer por estar aqui com a gente, falando desse tema extremamente importante. Eu comungo de tudo que você disse. Na verdade, eu aprendi, tirei vários insights aqui do que você compartilhou aqui com a gente. Já estou querendo, já que seu livro já esteja nas prateleiras logo, para poder absorver mais conteúdos, né? Uma das coisas que realmente nós gostamos muito e chega a ser até algo que a gente trabalha a nossa inteligência emocional, que é através de ler conteúdo bom e de assistir coisas que possam agregar. Então, não fico muito perdendo tempo em Instagram, olhando vida de ninguém, nem, enfim, sites de fofocas, né? Eu acho que isso também é um dos artifícios e estratégias para se trabalhar a inteligência emocional, né? Absorver conteúdos bons, conteúdos que vão lhe levar para outro nível. Então, gostaria de lhe agradecer e vou passar aqui para a Rusa. Rusa, geralmente, ele sempre pergunta essa parte. Falou também. Eu quero agradecer a Kellerman. Eu já conheci a Kellerman de nome há muito tempo, né? Enfim, eu sou pernambucano, vim para Natal para fazer mestrado em administração. E durante o mestrado eu convivi com alguns consultores, né, que lidavam diretamente já com a KM. Então, naquele momento, logo que cheguei a Natal, eu já sabia da existência da KM. E terminei meu mestrado, integrei em um projeto aqui que quase que a gente trabalhou junto, né, em 2009. Isso, nos bastidores, estávamos aqui conversando sobre isso. E aí mandar um abraço para o Roberto Lima, né, que cabeçou isso, pensou. Algumas coisas avançaram, outras não, né? Enfim, não deu naquele momento para a gente estabelecer essa conexão. Isso. Né? E eu escuto muito também, a gente sempre está conversando sobre negócios, e eu vou mandar um abraço para outra pessoa aqui, que é o Celei Frank. Isso. A gente está sempre conversando e ele fala muito. Um amigo em comum que ele sempre fala do tempo que trabalhou com você também, fala com muito respeito. E aí, nesses dias a gente teve também aí as conexões aí com a KM, né? Em um projeto em que a gente assessora um cliente nosso, eles também assessoram o mesmo cliente. Enfim, e tá aqui, Kellerman, eu quero agradecer demais a tua participação. Acho que foi
um bate-papo bastante proveitoso. Eu acho que gerou curiosidade, inclusive, para que a gente possa, tanto a gente aqui quanto quem está nos assistindo, possa ter acesso a esse livro, né? Que deve estar saindo lá para junho, julho? Julho, agosto. Julho, agosto. Porque tem um trâmite aí ainda a ser percorrido, né? Perfeito. Então, quero parabenizar por tudo que a KIM representa, pelas soluções, Pela causa que pela ela causa que abraça, né? abraça. Enfim, por ter ajudado tantos empresários, né? A desenvolver seus negócios e a tantos outros a criar seus negócios, como você falou aí do caso do garçom, né? Então, parabéns, que o trabalho de vocês seja sempre abençoado por Deus e que a gente possa impactar cada vez mais empresários dentro do Brasil. Muito bem. Eu estava escutando, né, nesse fechamento, Liana também dizendo e você mencionando como é importante a inteligência emocional. E eu não posso fechar sem dizer isso. Tem uma pesquisa que mostra o seguinte: nós somos a consequência emocional e humana das 5 pessoas que mais convivemos. Então, vai meu recado. A gente está acreditando nisso. Escolha bem com quem você mais convive. Por quê? Porque isso determinará muito o seu estado humano, espiritual, emocional. Então, por quê? Porque essas pessoas serão seus conselheiros. Também serão ouvintes atentos do que você tem a dizer. Então, a vida é feita de escolhas. E quando nós escolhemos, o resto é consequência. Então, escolha bem quem tem acesso. Amigos nós podemos ter muitos. Mas o que falo são aquelas pessoas que, de fato, você dá acesso no seu dia a dia, você convive, se aconselha, mas também troca, como isso é importante, tá? Então, se você quer cuidar do seu emocional, cuide também de quem tem acesso a você. Não apenas esses 5 que tem mais, mas pessoas que eu não sei por que nós temos dificuldade de ainda mantê-los na nossa rede de relacionamento, porque são pessoas que nos adoecem, que não nos fazem bem, que por alguma razão não convivem bem com o que fazemos, com o que somos. E eu não posso, como diz o filme, dormir, né? Dormindo com o inimigo. Não, isso não. Mas também não preciso atirar pedras em ninguém. Mas eu tenho o direito de dizer quem deve ter acesso a mim ou não. E muita gente não é assertivo e não resolve isso. Verdade. Bem, então fica essa dica, cuide das suas relações. Das suas relações. E eu acho que é isso que Liana falou, que eu sempre pergunto. Como é que o pessoal faz para encontrar Killerman, a KIM? Muito bem, né? Nós estamos nas redes sociais, é o @Kellermani. Meu pai foi muito visionário, minha mãe me deram um nome já para o tempo das redes sociais, então não tem underline 14.2, é só isso. @Kellermani, NE no final, e me localiza, tá bom? É mais exclusivo do que o seu, viu, Roosevelt? Roosevelt também é um nome também raro e especial. Eu brinco dizendo isso, né? Mas é simples, é @Kellermani, tá lá o meu Instagram, tem a parte do YouTube. Eu lanço mensagens diárias, né, de ânimo, de superação, de lidar com adversidades, com conflitos. O objetivo é esse mesmo, é ajudar as pessoas, tá? E tem também lá alguns vídeos nossos, mas também vídeos interessantes de comportamentos que nós aprovamos e que estimulamos que outros pratiquem. Legal. Kellerman, como ato de agradecimento, está aqui só uma lembrancinha do nosso EvoCast, para você guardar com carinho desse momento que você contribuiu. Nosso muito obrigado mais uma vez. Tá bem, obrigado pelo presente, obrigado pelo convite, né? E vamos falar mais sobre essas nossas parcerias, tá bom? Vamos sim. Então ficamos aqui com mais um episódio do EvoCast. Até mais. Até mais.